Imagina o seu filho com febre alta, sem apetite, irritado, muito quietinho. Você leva ele ao médico e descobre que está com dengue. O que você vai fazer agora? Como cuidar dele da forma certa? Eu sou Ronaldo Moura, pediatra, e hoje eu vou explicar como identificar a dengue em crianças, o que fazer em casa e quando você deve buscar ajuda urgente. No final, eu vou falar de um erro muito comum que pode piorar a evolução da doença. Se você quer proteger o seu filho e evitar complicações, fica comigo até o final desse vídeo. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e pode afetar crianças de todas as idades. Em crianças muito pequenas, menores de 2 anos, os sintomas podem ser diferentes dos adultos. Nem sempre elas conseguem dizer que estão com dor de cabeça, estão com dor de barriga, e isso dificulta muito o diagnóstico. Mas então, como que você vai perceber que o seu filho pode estar com dengue? Olha, a definição de caso suspeito é febre alta de 39 a 40 graus, com duração geralmente entre 2 e 7 dias, sonolência, irritabilidade, vômitos persistentes e diarreia, recusa para comer ou para beber líquidos, manchas vermelhas na pele, dor abdominal, e nesse caso a criança pode chorar muito, se encolher. Outras doenças também podem ser confundidas com dengue. São elas desde síndromes febris virais, que se manifestam com sintomas leves, até doenças bacterianas graves. Por isso que, na dúvida, é muito importante pedir a avaliação do pediatra. Veja esse quadro com alguns exemplos de doenças que se confundem com os sintomas apresentados pela dengue. Existem ainda outras duas doenças muito conhecidas, a Zika e a chikungunya, que se manifestam de forma semelhante. Veja esse quadro e diferencie a apresentação de dengue, Zika e chikungunya. A dengue se apresenta como uma sequência de fases: fase febril, fase crítica e a fase de recuperação. A gente ainda pode classificar em níveis de gravidade. A gente gradua grupo A, B, C e D, sendo os dois últimos muito graves e que sempre requerem internação hospitalar. Nos adultos, os sintomas costumam ter uma sequência lógica. Primeiro febre, depois os demais sintomas, inclusive manchas no corpo, que acontece somente em 50% dos casos, podendo acometer face, tronco e membros, com ou sem coceira. Já nas crianças, essa apresentação pode não seguir a mesma ordem e às vezes até ser assintomática. Às vezes, ela surge como uma virose intestinal clássica ou em menores de 2 anos uma irritabilidade associada a um quadro febril. Nem todo mundo pode desenvolver a fase crítica. Existem alguns grupos de risco para os casos mais graves. Menores de 2 anos, adultos maiores de 65, gestantes, obesos, asmáticos, hipertensos, diabéticos ou portadores de outras doenças crônicas. Agora vamos lá, diante de um diagnóstico de dengue, o que você pode fazer em casa para instituir o tratamento para o seu filho? Se o médico confirmou que é dengue, seu filho está bem, o tratamento vai ser feito em casa. E o mais importante é, como em qualquer virose, a hidratação. Ofereça bastante líquido. A dengue pode desidratar a criança muito rápido, então seu filho precisa beber água, suco natural, chá, soro caseiro. A quantidade recomendada varia em relação ao peso. Até 10 quilos, 130 ml quilo dia, ou seja, quase 1,5 litro de líquidos ao longo das 24 horas. Entre 10 e 20 quilos, 100 ml quilo dia, até 2 litros por dia. E acima de 20 quilos, 80 ml quilo dia. A alimentação, nesse período, deve ser leve. Ofereça alimentos leves e nutritivos, como frutas, sopas ou mingau. E sempre é bom evitar alimentos industrializados, principalmente quando a criança está doente. Eles contêm altas concentrações de sódio e conservantes que pioram o estado de hidratação da criança. É muito importante também manter o repouso. Seu filho precisa descansar, ele nem vai conseguir brincar muito. Evite atividades de muito movimento ou que exige que ele gaste muita energia. Nada de automedicação. O AS infantil, os anti-inflamatórios como ibuprofeno, nimesulida podem piorar a dengue e aumentar o risco de sangramento, que é uma complicação muito grave no caso de dengue. Quando a gente deve realizar exames? Todo mundo tem uma expectativa muito grande em relação aos exames de dengue, não é mesmo? Principalmente para saber o valor das plaquetas. Mas a verdade é que nem sempre os exames são indicados. Somente nos casos graves eles são obrigatórios.
Os grupos de riscos também devem ser avaliados com exames e às vezes reavaliados de perto, a cada 48 horas. Nos exames, o médico vai avaliar não só o número de plaquetas, mas ainda o hematócrito, que define a concentração do sangue, que pode aumentar no caso de dengue grave. Alguns exames podem ser usados para confirmar o diagnóstico de dengue. São eles o NS1 ou a sorologia. O NS1 se trata de um exame específico, ou seja, ele detecta partículas do vírus na circulação sanguínea. Portanto, ele só pode ser feito em uma fase específica também. Até o quinto dia de doença, o exame NS1 pode ser positivo. Depois desse período, a gente utiliza outros exames que não são tão específicos e que às vezes dão falso positivo. Essa é a sorologia para dengue, que pode até ser utilizada na forma de teste rápido ou a sorologia mesmo, que demora dias para sair. E quando você deve procurar ajuda urgente? A dengue pode se tornar grave e é essencial saber identificar os sinais de alerta. Se o seu filho tiver um desses sintomas, leve imediatamente ao hospital. São eles: sonolência excessiva, irritabilidade extrema, aquele menino que não reage para nada e fica só chorando, vômitos constantes e incontroláveis, barriga inchada e dor forte na barriga, pouca urina ou nenhuma urina em até 6 horas, sangramento no nariz, gengiva ou fezes escuras e falta de ar ou muita fraqueza. Esses sinais indicam descompensação grave ou que órgãos importantes não estão trabalhando do jeito adequado. Por isso, procure atendimento médico no hospital imediatamente, caso eles aconteçam e seu filho esteja em um quadro de suspeita ou confirmado dengue. Agora, um alerta, muito importante. Um erro comum que pode colocar a vida do seu filho em risco. Muitas mães acham que quando a febre abaixa, a criança está melhor. Mas na dengue, o momento mais perigoso pode ser quando a febre some, porque aí podem vir aqueles outros sintomas se ela se apresenta na forma clássica. Se a febre baixar, mas seu filho continuar apático, sem querer comer, muito quieto, com dor, fique atenta. Isso pode indicar que a dengue está piorando e às vezes você vai precisar procurar atendimento para que ele seja hidratado. Agora você sabe como cuidar de seu filho, se ele tiver dengue. Se estiver bem, hidrate e observe. Se piorar, procure o médico. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras mães para que mais crianças sejam protegidas. Se inscreva nesse canal e ative o sininho para mais dicas sobre cuidado com seu filho.